Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer a análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente aqui dia 16/1/2020 aí, às 11h22 da manhã, estamos começando aqui a nossa análise de Bitcoin. Não poderia deixar de ser agora agradecer 457 inscritos no canal. Realmente a gente está batendo topo atrás de topo aí. Muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo, estão deixando seu like, tá comentando aí alguma coisa nos vídeos aí, enfim, participando aqui do canal como um todo. Então, tamo junto aí, galera. Muito obrigado aí a vocês. Vocês sabem que aqui no canal a gente não perde tempo com nada. E hoje eu queria trazer duas noticiazinhas aí, né? Para poder a gente ver o que é que tá acontecendo e as coisas que eu acho interessante aqui que eu vejo na internet, né? A primeira coisa que eu vi foi aqui no Toast Times, né? Que é um blog interessante aí, quem tiver acesso aí, o link sempre está na descrição. Todas as notícias aqui, o link sempre estão na descrição. E aí o que é que acontece é o seguinte, o LinkedIn, né, aquela plataforma de pessoas se relacionarem por negócio, né, a pessoa quer fechar ali uma parceria, alguma coisa, quer conhecer pessoas novas do seu ramo, quer fazer alguma coisa, enfim, todo mundo sabe que é o LinkedIn. Ele definiu blockchain como número um skill que você tem que ter, número um habilidade que você vai ter que ter para poder se dar bem em 2020, né? Então, isso aqui eu queria falar um pouco com vocês, pessoal, porque aí, ó, o panfleto aqui do próprio LinkedIn, que ele extraiu lá no site, eu até entrei, aqui tem um link do LinkedIn, quem quiser acessar vai estar aqui o link. E aí você tem aqui, ó, top hard skills que você tem que ter. A primeira, blockchain. Então, assim, pessoal, crescimento demais no mercado. As empresas estão cada vez mais interessadas, né? A gente está vendo isso aqui acontecer, né, pessoal? É realmente muito interessante. E esse movimento aqui está acontecendo, né? Porque a gente está vendo que a tecnologia está sendo abraçada, né? Realmente está sendo cada vez mais sendo mais divulgada, né? Então, assim, é bem interessante que essas coisas aconteçam, né, pessoal? Porque a gente consegue realmente ver que o desenvolvimento está em alta, né? Então, eu acho que se você está aí, por exemplo, só tradando, só fazendo esse tipo de coisa, eu acho que você podia dar uma parada para pensar aí e quem sabe tá se capacitando, né? Porque a gente sabe que no mundo das cripto ainda tem muita coisa para acontecer, né? A gente sabe que não é só moeda, né, que o blockchain pode ser utilizado, né? Então, eu acho que um insight interessante que eu digo para você aqui é que você pare de tradar para tentar pegar a moeda no trilho do trem e acabe se capacitando, né? Porque aí você vai ganhar bem mais e vai poder mudar também seu patamar, né, de vida. Então, é um insight aí bem interessante que eu acho que você podendo ir atrás de informação sobre blockchain, né? Então, a segunda notícia aí é mais um time da NBA aí, né? Ele chegou, agora é o Sacramento Kings, né? É bem interessante, ele vai vender os itens usados nos jogos usando o blockchain do Ethereum para garantir a sua autenticidade, né? Então, olha que interessante, pessoal. Eles vão vender bolas, vão vender uniformes, vão vender sapatos, vão vender todo esse tipo de coisa e vão garantir que o item é aquele mesmo, porque ele vai estar cadastrado na blockchain do Ethereum, né, pessoal? Então, que interessante a gente ver que as coisas estão começando a serem tokenizadas, né? E com o passar do tempo a gente só vai ver que isso vai aumentar, porque desburocratiza muita coisa, né? Em vez de você ter que ir num cartório mandar o seu, por exemplo, a sua escritura do seu prédio quando você vai comprar um apartamento novo, ou então quando você vai vender o seu apartamento, em vez de você ter que ir no cartório registrar não sei o que, não sei o que, você simplesmente tem uma carteira digital, ou seja, um wallet de criptoativos, e um deles vai ser a sua escritura, o seu token de escritura do apartamento. Quando você quiser vender, você apenas transfere aquele token para a pessoa que vai estar comprando, e aí simplesmente a transação é feita e validada na blockchain e acabou o cartório, né? Destrói todo mais
o mercado. Então é por isso que tem bastante interesse que não saia essas notícias na internet. Então, se você quiser acompanhar, né, pessoal, não só na internet, né, na grande mídia, que eu quis dizer, né, não saia esse tipo de notícia, né, que as coisas estão começando a serem tokenizadas e porque existe um grande mercado atrás disso, entendeu? Eles querem barrar essas coisas de chegarem até você, né? Mas aí a gente está aqui para fazer o contrário, né? Está aqui para mostrar o que é que está acontecendo na vida real, né? Aí, se você tiver interessado aí, vamos junto, galera. Então aqui no CoinMarketCap aqui agora, fazer aquele refresh live especial aqui como sempre. Tirar esse anúncio tosco aqui que toda vida está aparecendo. E agora vamos botar aqui o cap total de todo o mercado de criptomoedas, está com cerca de 236 bilhões, né? Bem interessante, né? Chegando aí próximo dos 240 bilhões. Mas realmente a gente está tendo hoje um certo momento de correção, né? Tendo em vista que algumas criptomoedas, né? Aliás, a maioria das criptomoedas dispararam, né? Foi assim em questão de ir para a lua, chegaram assim a ter evoluções gigantescas, né? Então, bem interessante a gente ver esse tipo de coisa aí acontecendo. E simplesmente a gente vem ver aqui que o volume nas últimas 24 horas segue forte ainda, apesar de ter caído, né, a gente viu com 176 bilhões ontem, né? Então, eu acredito que tenha sido a máxima histórica aqui desse CoinMarketCap. Eu nunca vi mais alto do que isso. E eu já olhei no gráfico com vocês ontem também, a gente viu, né? Então, 126 bilhões ainda segue muito forte. A gente sabe que acima dos 100 bilhões para o mercado de hoje, né, é excelente. A gente está tendo movimentação gigantesca no mercado. E aí o domínio do Bitcoin com cerca de 66,6, né? Então tá naquele patamar ali, rodeando 1%, 2% para cima, 1%, 2% para baixo, tá nesse patamar aí ainda. Enquanto ele se manter acima dos 60%, a gente ainda está numa trajetória bem boa, porque o que? Aí vai estar o Bitcoin sempre crescendo, não quer dizer que as altcoins estejam diminuindo. O que acontece é o seguinte, se o preço do Bitcoin sobe, as altcoins têm mais margem para poder subir também e continuar a mesma porcentagem, entendeu? Porque o volume de dinheiro na blockchain do Bitcoin é bem mais alto, né? Quer dizer, a gente está com cerca de 157 bilhões de dólares na blockchain do Bitcoin hoje, né? A gente viu que chegou a 160 bilhões e aí hoje está sendo negociado com 8.664 dólares, né? Preço ótimo, né? Com um volume de negociação nas últimas 24 horas somente do Bitcoin com cerca de 33 bilhões, né? E aí um câmbio aqui nas últimas 24 horas, né? Uma variação de menos 1,68%. Então isso para mim é saudável, né? Se continuar assim, a gente sabe que tem até 9 horas do dia, 9 horas da noite, né? Para poder a gente fechar o candle do dia, né? Entender como foi o preço do dia, fechamento do dia. Então, é bem interessante a gente sempre estar aqui acompanhando diariamente para poder a gente interpretar aqui os movimentos do mercado, né? Uma coisa que eu queria ressaltar é que, por exemplo, o Ethereum tem 17 bilhões e é a segunda criptomoeda, né? Então, 17 bilhões para 157 quase 10 vezes, né, pessoal? Não é 10 vezes não, a gente sabe, mas é quase lá, né? É assim, questão de 9 vezes alguma coisa, 8 vezes, 8,9, ou então 9 alguma coisa, sei lá. Vou fazer a conta aqui agora não, mas a gente sabe que realmente é bem forte, né, a discrepância. Então, com isso, né, galera, a gente vem aqui direto pro gráfico, né, para ver aqui como é que tá acontecendo aqui a movimentação do preço do Bitcoin. E para você que está inscrito já sabe, mas quem não está, né, chegando agora, aqui é toda a movimentação do preço do Bitcoin desde julho que de 2010, julho de 2010. Então, no gráfico diário, né? Então, cada candle que eu vou dar o zoom já aqui é um dia. Então, basicamente, a gente fez todo esse movimento, né? E a gente chegou aqui onde a gente está agora, né? Nos
$679 agora sendo negociado no momento, né? Isso indica o quê? Indica que a gente está acima de muitos fractais, né, pessoal? Indica que a gente está acima de todos esses fractais aqui, tá entendendo? Assim, só olhando por cima, né? Eu vou dar um zoom aqui agora, para vocês entenderem melhor. A gente está acima de todos esses fractais aqui. Esses fractais é o que? É o de 305, aqui é o de 100, aqui é o de 72, aqui é o 21, aqui é o 50 e aqui é o 610, né? E também aqui embaixo nós temos o 1200. E agora a nossa única resistência vai ser esse fractalzinho aqui que está na nossa cabeça, que é o de 200 períodos, né, galera? Que ele que veio dar problema aqui nessa região, entendeu? Então pode ser que a gente tenha um movimento de mais consolidação para romper esse fractal, entendeu? A gente pode sim vir a fazer o quê? A testar esse movimento aqui, né? A gente pode vir a, por exemplo, testar que esse fractal não conseguir passar dele agora, né? Então botar só uma vela para cima assim e voltar. E aí, o que é que acontece? A gente vem testar os suportes. E aí a gente sabe que antigas resistências, né? Elas se tornam suporte, né? E aí a gente tem todo esse movimento aqui. Essa caixa aqui eu já vou ter que tirar porque ela não tem mais significância. Pelo menos agora no momento. Então, qualquer coisa eu atualizo novamente, mas a gente tem toda essa área aqui da nossa box aqui atualizada com vocês, que ela vem desde aqui de trás, né, desde esse movimento aqui, se a gente for pegar tudo aqui, e ainda vai muito mais para longe, né, se a gente for pegar ela vai até, a gente sabe. Aí o que acontece? A gente pode ter suporte em toda essa região, tá entendendo? Eu vou pegar aqui até o fractal, cobrir todos os fractais dentro da nossa caixa aqui, pelo menos esses daqui que eram as principais resistências, né? E a gente vai ver como é que o preço se comporta caso ele venha, né, a testar essas resistências anteriores que agora se tornaram suporte, né? E aí a gente poderia ter um movimento de tentar romper assim dessa maneira, tá ligado? Porque vai ser a segunda vez praticamente que a gente vai estar testando aqui o fractal de 200 períodos também, né? E a gente não conseguiu ficar acima dele, né? Ficamos aqui durante esse breve momento, e aí que foi cerca de vamos botar aqui, a gente pegar daqui até aqui, está com cerca de 13 dias, né? Passou 13 dias, não foi nem isso. Pouco menos aí de 13 dias, 10 dias talvez, aqui nesse movimento. E aí perdeu os 200 períodos e voltou, né? A gente tem que ver como é que ele vai se comportar acima de 200 períodos, né? Vou tirar esse desenho tosco e continuar aqui. Então vamos dar um zoom aqui no mapa, né? E no gráfico e vamos ver o que é que está acontecendo no de 5 horas, né? Então vai estar esse desenho aqui também. E aí vamos recuar aqui só para poder carregar aqui os fractais, né? E a gente vê tudo direitinho, né? No de 5 horas eu também gosto de trazer, como a gente tem mais candle para trabalhar, né, galera? A gente tem mais espaço para trabalhar, né? Tem mais dado, né, teoricamente, tendo em vista que são mais candles, que é dividido, né, em 5, cada vela agora representa um movimento de 5 horas. Então, o que é que acontece? A gente segurou nesse fractal aqui de 2.400 períodos, né? O alvo desse fractal é, como eu falei, né? Quando a gente sai daqui dessa região, a gente tem um alvo para buscar essa região aqui de cima, que é a região fractal no gráfico de 1.200 períodos, né? Então, realmente a gente praticamente até lá, né? Que está hoje aqui nos $9.022, né? Para a gente pegar daqui, né, dessa região até aqui onde o preço está, é cerca de uma queda de 3%, e da onde o preço está até lá é cerca de 3,78%, tá entendendo? Então, simplesmente
A gente tem que entender que esse movimento aqui, ele já está praticamente lá no alvo, né? Então são 4% aí para cima para a gente chegar no alvo. E assim, não estou dizendo que a gente pode ter uma reversão agora no momento e testar os suportes, né? Mas a gente pode, a gente tem em vista que o que acontece é o seguinte: a gente tem linhas de tendência aqui no gráfico de 5 horas, né? Se você gosta de tradear, você tem que acompanhar esse tipo de coisa aqui, ó. Mas vocês sabem que eu não sou desses tipo de pessoas, né? Eu sei como é que eu estou fazendo meu investimento, né? Por quê? Porque eu trabalho com a minha exposição controlada, né? Então, você tem que acompanhar o que é que o preço está fazendo no sentido macro, né? E eu acho que no sentido macro, aqui pelo menos no gráfico de 5 horas, a gente tem um movimento aqui muito interessante, tá ligado, galera? O movimento aqui desses fractais aqui, ele é muito interessante, tá ligado? Uma coisa que eu reparei aqui nesse gráfico de 5 horas outro dia, e eu vou comentar com vocês aqui também, é que quando a gente teve aqui o movimento de Golden Cross do fractal aqui de 100 períodos cruzando para cima, esse azul claro de 305 períodos, a gente teve essa explosão aqui no preço, galera. Mesmo na hora do rompimento do fractal. O fractal rompeu, bumba, subiu. Entendendo? Então, são gráficos de 5 horas que a gente pode estar acompanhando também, então, para poder ter um sentido de tendência também, tá ligado? E aqui o que está acontecendo é que o fractal de 200 períodos está chegando próximo do de 305 para cruzar para cima também. E isso seria muito bom, né? O preço do Bitcoin, né? A gente vê o fractal de 200 períodos, né? No gráfico de 5 horas, cruzando para cima o fractal de 305, né? Onde ele deve estar, né? Porque todos os fractais têm que estar alinhados. O primeiro, depois o segundo, do jeito que está aqui, ó. Só que eles ainda têm que se alinhar mais. Por quê? Porque ainda tem esses dois fractais aqui como resistência, tá ligado? Então ainda não é uma tendência perfeita, porque a gente não está acima desses patamares. A tendência perfeita seria todos os fractais alinhados, né? O primeiro, o 21, eu já falei isso para vocês aqui, todos na sequência, né? Então, bem interessante aí, pessoal. Isso daí foi a análise de hoje aí, eu acho que tomara que vocês tenham curtido aí. Deixe o seu like aí se você curtiu, se você se interessou no conteúdo aí. E tamo junto, galera. O mundo é de quem investe aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta o que foi que você achou, se tiver tido qualquer dúvida. E um abraço, tamo junto. É nóis.